Abra sua Bíblia, então, Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou? Tá difícil, né, Gênesis, irmãos? É difícil? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acharam? Amém? Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, neste culto, ofertamos na casa do Senhor. Ó Deus, estamos aqui com o coração aberto e neste momento, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor, nesta noite especial, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós sejamos nesta noite alimentados da Tua palavra. Abençoe cada um, Senhor, que ouvir esta pregação, que nós não venhamos, ó Deus, a descartar a Tua palavra, pelo contrário, ouvir atentamente, ó Deus amado, e viver esta palavra, Senhor. Que possamos, que o Senhor possa nos ajudar a vivermos esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja. Fortaleça cada um, Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Que todas as forças malignas caiam por terra agora, no nome de Jesus. E que a unção do Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns por você ter vindo nessa noite de frio, né? Um dia um pouco frio assim, né? Para os nossos padrões de interior de São Paulo, né? Tá um pouquinho frio, né? Para os nossos padrões aqui, mas que bom que você está aqui hoje na casa de Deus, para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor. E também parabéns a todos os pais. Cadê os pais? Levanta as mãos assim, ó. Papai, parabéns. Parabéns, que Deus continue abençoando sua vida, dando força. Parabéns por esse dia, em nome de Jesus, tá bom? E hoje eu quero ministrar esta palavra, uma palavra que fala do nosso grande Pai, o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, que é o Pai de todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, nós somos os seus filhos, filhos amados. E este Pai é um Pai amado. Você veio adorar ao grande Pai, o Pai dos céus. E eu quero falar um pouco sobre a intenção que Deus teve para nos criar. Deus, Ele quis nos criar. Deus, Ele teve
ele teve o capricho, né, de criar nós, o ser humano, e o ser humano é a coroa da sua criação. Todas as outras coisas feitas por Deus foi feita pelo poder da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja mar, água, e houve as águas, houve o mar. Haja os animais, e houveram os animais. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra, o verbo. E lá o autor, João, no capítulo 1, vai dizer que nada do que foi feito se fez sem Jesus. Na verdade, tudo o que foi feito se fez por ele, por intermédio dele. Ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Então todas as coisas foram feitas em Cristo Jesus. Tudo que nós vemos, Deus fez tudo perfeito. Todas as coisas, Deus fez perfeito. E ao findar da criação, no sexto dia, quando ele foi fazer a sua obra mais rica, a sua obra mais poderosa, a sua maior criação, ali ele não fez com a palavra. Ali ele não fez com a palavra, ele fez com as suas próprias mãos. E então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. A única criação que se parece com Deus, a única criação que o objetivo de Deus proposital era se parecer com ele, refletir a sua glória, refletir a sua pessoa. Então Deus, na sua triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então pegaram o pó da terra, formaram um boneco, formou um corpo, e desse corpo ele sopra o ruar, o Espírito, sobre este corpo, e este corpo vive. E este corpo agora, ele tem vida, ele tem espírito, a essência de Deus, de dentro de Deus, passa a ficar e habitar no homem, no ser que ele acabou de criar. Uma essência de Deus, ele coloca dentro do homem, neste sopro de Deus. E o homem passa agora a ter ali vida, se relacionar com Deus. Então Deus disse que esta criação se pareceria com ele. Todo filho se parece com o pai. Essa é a intenção do pai. Esse é o desejo do pai, que o filho se pareça com ele. O desejo do pai é que o filho tenha os valores do pai. O pai quer que os filhos tenham os mesmos valores, os mesmos princípios. Então Deus estabelece a criação no homem. E o homem agora tem intimidade com o seu pai. Ele começa a dar nomes para os animais. Ele começa a administrar o jardim do Éden. Ele começa a gerenciar, a comandar, a exercer a autoridade e domínio sobre todas as outras criações. E este homem, ele domina, ele cultiva, ele cuida, ele gerencia, ele coordena o jardim do Éden como o próprio Deus. Ele é uma miniatura de Deus. Existem alguns atributos que Deus não negocia, que são incomunicáveis, como onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, eternidade. Esses atributos, essas virtudes, essas qualidades, Deus não divide com ninguém, só é de Deus. Por isso ele é Deus. Mas todos os outros atributos divinos, como amor, santidade, inteligência, capacidade, criação, todas as coisas, ele passa para o homem. E o homem, ele é uma miniatura de Deus. Mas um dia, conforme um pastor aí sarrista, né, eu não sei se é engraçado no púlpito, né?
Mas o pastor disse que estava tudo muito bem naquele jardim do Éden. Estava muito ótimo. E aí Deus começou a olhar para ele e dizer assim, você está muito sossegado. Aí fez cair um sono sobre ele, é a vertente do irmão lá, né? Fez cair o sono sobre ele e arrumou um problema para ele. Misericórdia, né, irmãos? Não arrumou nada, né? Arrumou uma bênção para ele. Na verdade, Adão acho que se sentia solitário, sozinho. E aí ele vendo todos os animais tendo companhia, e ele sozinho, Deus então resolve o seu problema. Amém? Amém. Deus resolve o seu problema. E então dá uma esposa para Adão. E Adão a chama de Eva. Adão a chama de varoa, porque do varão foi tomado. Então ela é osso do seu osso. Deus pega da sua costela, do seu lado, para ser a sua companheira, para estar ao lado, para estar junto. E Adão e Eva agora, nessa junção perfeita, neste casal perfeito, estão ali vivendo plenamente no Éden. Adão e Eva, e todos os dias Deus ia passear no Éden, irmãos. Pensa isso. Todos os dias Deus ia falar com Adão e Eva. Todos os dias Adão e Eva conversavam com Deus. Eles tinham o quê? Intimidade, comunhão plena com o Pai. Com o Pai. Eles estavam felizes. Eles estavam bem. Mas um dia, irmãos, Satanás que saiu do céu porque um orgulho tomou conta do seu coração, ele quis ser igual a Deus. Então ele vem para contaminar este casal, e então ele engana, diz a Bíblia, Eva e Adão e Eva enganam este casal. E este casal cai no pecado, e a Bíblia fala sobre a queda. Este homem e esta mulher passam a ser pecadores. E quando existe uma forma, e quando achata uma das pontas, imagine isso, achata uma das pontas dessa forma, todas as outras coisas que saem desta forma saem o quê? Tortas também, achatada também. Então todos os seres humanos pós o pecado por Adão e Eva também saíram com este defeito do pecado. Por isso todos nós somos pecadores por herdar esta herança de Adão e Eva, do pecado. Este pecado não só apenas maculou este casal, não apenas trouxe impurezas a este casal, mas uma das piores consequências do pecado na vida de Adão e Eva foi Deus não ter mais acesso a esse casal. Este casal não ter mais acesso a Deus. Com o pecado houve um rompimento, houve um abismo, houve uma distância entre Deus e o homem e Deus. E com o pecado, uma das características mais comuns de alguém que está em pecado, desde criancinha, é se esconder. Pega uma criança que faz alguma coisa errada, ele vai e se esconde, ela se esconde. O que está fazendo? Deve estar muito quieto, está fazendo alguma arte, né? Se esconde de alguma maneira. Adão e Eva também se escondeu. E essa maneira qual nós tentamos resolver as coisas, se escondendo, é a maneira pela qual nós agimos quando crianças e também como adultos, fugindo do problema. A fuga é um dos maiores mecanismos de defesa do ser humano. Ele foge. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da palavra, ele não quer saber da igreja, ele não quer saber de homens de Deus, ele não quer saber de nada. Ele foge, ele se esconde achando que a realidade vai mudar. Na verdade é uma fantasia. E Deus diz assim, Adão, onde tu estás, Adão? E Adão ele vem tampado sua nudez com folhas de figueira. E então Deus falou, o que você fez, Adão e Eva? E eles confessaram a Deus o seu pecado. Eles caíram da graça. Eles caíram da presença de Deus. Então Deus dá a eles um subterfúgio. Dá a eles uma pele de animal. Houve um sacrifício. É por isso que o autor aos Hebreus disse
que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém pagou pelo erro do homem. E este animalzinho que o próprio Deus sacrificou, pegou sua pele e colocou para cobrir a nudez do homem. Mas não parou por aí. Este homem e esta mulher foram expulsos do Éden, porque lá havia a árvore da vida. E eles não podiam comer desse fruto por perpetuar o pecado na vida deles. E então, fora do Éden, este homem e esta mulher, eles estão completamente desconfigurados. Completamente desconfigurados. Imagine como um espelho perfeito que reflete o que está ali perfeito. Este espelho é jogado uma pedra neste espelho e ele quebra em vários pedaços. Este espelho ele já não reflete mais com perfeição. Cada caco quebrado vai refletir para uma direção. Ele está todo desconfigurado. É como um computador que não obedece mais a comandos, porque tem vírus dentro do computador, tem vírus dentro do celular, já está lento, não obedece mais coordenação, mandamentos. Assim é o ser humano em pecado. O ser humano se desconfigurou, o ser humano virou cheio de retalhos, ele já não reflete mais a glória de Deus, ele já não comanda mais nada, ele já não coordena mais nada, não há alegria neste homem, nesta mulher, não há mais felicidade plena. E Adão e Eva, longe de Deus, este filho já não reflete mais ao Pai. Olhar para o filho não é mais agora olhar para o pai. Não é mais. Ele já não reflete mais os princípios de autoridade do pai. Ele já não reflete mais a glória do pai. Ei, meu querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você foi criado para refletir a glória de Deus. Você foi criado, você foi formado. Deus, Ele permitiu, e Ele não apenas permitiu, mas Ele te criou no ventre de sua mãe para que você reflita a glória de Deus aonde você for. Você deve refletir a glória de Deus. Mas o pecado, ele interrompe isso. Alguns colocam como que nós refletirmos a glória de Deus é a nossa capacidade de pensar, é a nossa criatividade, o nosso discurso, a nossa autodeterminação. Mas também, o que nos faz parecer com o Criador são os sentimentos que o Senhor brotou em nosso coração, como amor, perdão, bondade, fidelidade, que na realidade depois da conversão são os frutos que o Espírito Santo dá a nós. E nós voltamos para o Éden novamente. Nessa comunhão com o Senhor, nessa comunhão com Deus. Mas se nós não estamos exercendo esses sentimentos, nós não estamos refletindo Jesus Cristo. Nós não estamos refletindo Deus, nós não estamos imitando a Deus. E a pior consequência do pecado é esta: é o ser humano já não mais refletir Deus, Cristo, nas suas relações e onde nós andamos. Deus nos fez a sua imagem conforme a semelhança, mas o pecado contaminou o homem, diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Todo homem pecou. Todo homem falhou. Com o pecado de Adão e Eva, todo homem caiu também, todo ser humano. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que não há
um homem apenas na face da terra que sempre faça o bem e que nunca peque. Todos nós nascemos com o pecado. Em Salmos 51, versículo 5, Davi afirma: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos, uma criança nasce pecadora e, consequentemente, carece, precisa de Deus, da intervenção divina para que esta pessoa seja salva. Porque sem Deus é impossível alcançar a salvação. Se não for Jesus abrir o nosso coração, se não for Jesus abrir os nossos olhos, se não for por Jesus Cristo, nós não seremos salvos. Deus deu inúmeras consequências para o pecado. O homem cansaria com o trabalho. A mulher daria luz com dores. A cobra, a serpente rasteja. Mas a pior consequência é: eu não posso mais conviver com você. Eu não posso mais viver ao seu lado. Então Deus, ele permitiu algumas não soluções permanentes, mas soluções temporárias, que foi o quê? Os sacrifícios. Até que chegue o grande sacrifício. Nesse meio tempo, precisou-se do sacerdote, precisou-se dos animais que sacrificava no templo para perdoar as pessoas, para perdoar o povo. O povo trazia os animais ao templo, o sacerdote sacrificava isso no templo. E então Deus aceitava que o inocente pagasse pelo culpado. Isso é graça de Deus, é favor de Deus, é a misericórdia de Deus para com o povo, para com as pessoas, para que minimamente as pessoas tivessem acesso ainda a Deus. E no Antigo Testamento, poucas pessoas tinham esse acesso à presença do Senhor. Poucas pessoas, eles recebiam a presença de Deus. Mas Deus estava longe das pessoas. Deus não tinha intimidade com as pessoas. Isso era um privilégio de poucos. Nós vamos ver na Bíblia algumas pessoas pinçadas que tinham um relacionamento com Deus, como Noé, como Enoque, como Abraão, como Moisés, como Samuel. Deus tinha algumas pessoas específicas, mas o povo não tinha acesso à presença de Deus. Por quê? Por que não tinha? Porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, e o homem tinha pecado. Então era difícil ter um relacionamento com Deus. Porém, na sua infinita misericórdia e graça, Deus restaura a imagem e a semelhança no homem, dele no homem. E como Deus restaura isso? Enviando o próprio Filho, o seu Filho unigênito, o seu Filho único, que é o Salvador, que é Deus também. Deus, ele veio a esta terra, e ele se encarnou, e ele veio neste lugar para viver como nós, viver sujeito às mesmas coisas que nós. Ele se fez homem por amor a nós, para nos restaurar, para nos libertar, mas principalmente para vivermos de novo com Deus. Para vivermos um relacionamento, para que seja possível novamente um relacionamento com Deus. E como Deus fez, sabendo que nós não poderíamos, sabendo que nós não conseguiríamos, sabendo que isso era impossível para nós, sabendo que esta conta era impagável por conta do pecado, então Deus assume a nossa culpa.
Deus assume o nosso pecado, Deus assume o teu pecado, Deus assume o teu pecado, Deus assume a nossa iniquidade. Ele se fez pecador, ele se resumiu a estar neste corpo imperfeito. E este Jesus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que estava na glória recebendo louvor, que estava na glória recebendo adoração dos anjos, veio a esta terra para receber xingamentos e humilhações. Este Deus que estava na glória, que tinha todo o poder, que tinha todo o comando, ele veio a esta terra para se humilhar. E na pior humilhação, na cruz do Calvário. Na pior humilhação, Jesus ele assume a cruz que era minha e que era sua. Esta cruz era nossa, esta condenação do pecado era nossa, mas ele assume isso em nosso lugar. E por quê? Por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, ele não consegue nem descrever o amor de Deus. Ele diz que é de uma tal forma, de uma tal maneira, que eu não sei nem explicar este amor. Mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus experimentou tanto a consequência do pecado, que foi a primeira vez que ele se desconectou do Pai. Foi a primeira vez que o Filho se desconectou do Pai. E na cruz, depois do Getsêmani, de suar gotas de sangue, tamanha opressão e pressão que estava em Jesus, depois da humilhação, e lá no Monte Gólgota, chamado Caveira, em cima da cruz, pendurado, com seus pés e suas mãos cravados na madeira, Jesus, com uma coroa de espinho, e humilhado diante dos homens, mas exaltado diante de Deus. Mas naquele momento ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou agora este afastamento. Ele experimentou este abismo do Pai. Ele experimentou o que essas pessoas experimentam longe de Deus. Quantas pessoas estão longe de Deus? Longe de Deus e não experimentam esta água viva que ele mesmo disse para aquela mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede. Ele experimentou que as pessoas que vivem de um lado para o outro em busca de uma resposta, em busca de uma paz, em busca de uma tranquilidade, mas não conseguem. Elas tentam, mas não acham aquilo que preenche o vazio delas. Elas vão para as drogas, elas vão para a prostituição, elas vão para o pecado, elas vão para o dinheiro, elas vão para trabalhar, mas elas não conseguem ter uma satisfação em si mesma. Elas não conseguem encontrar paz verdadeira. Por quê? Porque Jesus disse: eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz. Não vos dou como o mundo a dá. Eu vos dou a paz, esta paz verdadeira. Só Jesus é quem pode dar. Então o ser humano não consegue preencher isso. E ele bate cabeça de um lado para o outro, porque ele está todo fragmentado. Ele está em pedaços. Ele está buscando uma inteireza, uma integralidade, mas eles não conseguem, eles continuam em pedaços, porque eles foram desconectados da vida. Porque Jesus, diz a Bíblia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Eu sou a vida, e quem não está enxertado em Cristo, ele não tem a vida, ele apenas está existindo, trabalhando, estudando, existindo, respirando, mas ele não tem vida, porque ele não tem Jesus. Ele está desconectado da vida. E Jesus experimentou isso. Jesus viveu isso por algum tempo. Por amor a nós. Mas após a cruz, após ele ter entregue ali o seu sacrifício, agora sim, segundo o autor aos Hebreus, um sacrifício perfeito e perpétuo, uma vez por todas. Agora sim, esse sacrifício que nós não dependemos mais de pedágios, não, espirituais. Nós não dependemos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais de homens. Não, nós agora temos um sacrifício vivo, santo e perfeito, que foi feito uma vez por todas por nós. E depois desse sacrifício ser entregue a Deus, a sua alma, o seu espírito, por isso ele disse nas últimas palavras: Pai, entrego a ti o meu espírito. E ali ele morre. Ali, meus amados, está pago o preço de Adão e Eva ter cometido no jardim do Éden. Está pago esta sentença. Segundo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz: a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Agora o diabo não pode mais nos sentenciar. O diabo já não pode mais nos cobrar esta conta. Sabe por quê? Porque esta conta, ela já foi paga na cruz do Calvário. Aleluia! Ela foi paga na cruz. Quando o diabo lançar para você em rosto o seu pecado, diga: Jesus Cristo pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu sou livre e livre estou através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ao terceiro dia a vida não pode estar morta. Ao terceiro dia, esta vida naturalmente, ela sai e a vida novamente vem. Jesus ressuscita. Ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, Jesus vive de novo. Ele está vivo. Jesus, o nosso Deus, não está morto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus, o nosso Cristo, a quem nós adoramos, servimos, bendizemos e cultuamos aqui, Ele está vivo. Vivo eu estou, Jesus disse. Nós não adoramos apenas um mártir, nós adoramos um Deus vivo, que venceu a morte e o inferno. E pegou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. Está nas mãos dele, glória a Deus. Por isso nós somos vencedores, porque ele venceu por nós. Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, meus amados irmãos, ele cumpre cabalmente o seu sacrifício. Ele completa esta obra chamada obra vicária, substitutiva, obra de redenção. Ele nos redime e ele nos justifica de todo o pecado. Nós somos, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: vós sois justificados. Vós sois justificados e por isso tendes paz com Deus. Coloca a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha que texto maravilhoso é esse. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz. E temos paz com quem? Com Deus. A paz que nós perdemos lá no Éden.
A paz que nós tínhamos perdido lá com Adão. A paz com Deus não é uma paz como sentimento, mas é uma paz de relacionamento com Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, quando Jesus foi morto na cruz, ele se entrega na cruz. A Bíblia diz que lá no templo, lembra o templo? Que as pessoas levavam os animais para sacrificar. Aleluia, lá naquele lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos, havia uma cortina grossa que separava o altar, lugar de sacrifício, com o templo e o átrio, que era o pátio. Mas nesse dia, nesse exato momento que Jesus entregou sua vida na cruz, a Bíblia diz que houve trevas na terra, e lá no templo o véu foi rasgado de alto a baixo. A glória de Deus está acessível a nós, e nós temos agora, não precisamos mais de sacerdote, nem de homem algum. Eu e você podemos chegar à presença de Deus pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Agora nós podemos nos ajoelhar. Agora nós podemos ficar sentados ou de pé. Nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos orar. Nós podemos falar com Deus. Porque agora nós temos paz com Deus. Nós podemos experimentar, meus irmãos, o que Adão e Eva experimentavam no Éden: comunhão. Não apenas comunhão, mas intimidade. Agora a intimidade, ela é restaurada. Agora a comunhão com Deus, por isso, a Bíblia diz, Pedro escreve, vós sois sacerdotes reais, povo adquirido, nação santa. Não há mais sacerdotes como isoladamente solto, um homem, mas nós somos um reino de sacerdotes. Todos os crentes em Jesus Cristo são sacerdotes. Aleluia. O que isso tem a ver? É que o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Agora, como um reino de sacerdotes, todos nós temos acesso à presença de Deus. Por isso você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual na medida que você se achega a Deus. Na medida que você se aproxima de Deus. Segundo a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Você é responsável, não fuja da presença do teu Pai. Se aproxime dele cada dia mais. E quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos intimidade. Intimidade é para poucos. Muitos entram na casa, nem todos entram na casa, mas muitos entram na casa. Mas desses muitos, poucos têm acesso ao quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto diz respeito que nós somos íntimos. Muitos pegam na mão, muitos querem a mão de Deus, querem a mão de Deus de bênção, mas rosto fala de intimidade. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face. Muitos estão buscando a sua mão, mas quem busca a sua face, temos que buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Nós precisamos, irmãos, ser íntimos de Deus. Muitos falam de Deus,
mas poucos entregam sua vida para Deus. Mas desses que entregam sua vida para Deus, poucos ainda têm intimidade com o seu Pai. Mas sabe qual é o desejo do Pai? Sabe qual é o desejo do Pai? É que o filho viva na mesa. O desejo do Pai é que o filho viva na intimidade. O desejo do Pai é que o filho dê um beijo no rosto do Pai. Sabe qual é o desejo do Pai? É que o filho tenha acesso a qualquer lugar da casa. Ele tenha intimidade com o Pai. O desejo de Deus é que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você aumente sua vida com Ele. Deus quer, Deus deseja, Deus Ele quer que você aumente a sua intensidade, a sua busca, a sua intimidade com Ele, para que Deus revele para você os seus mais segredos, seus maiores segredos. Deus só revela para quem é íntimo. Deus não revela para todo mundo. Embora todos são filhos, não todos. Todos somos criaturas de Deus, mas quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. Quem não tem Jesus não é filho de Deus. Não é filho. Tem um ditado popular que diz, todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Mas filho é quando nós aceitamos Jesus, porque Deus tem um único filho. Em Gênesis 3,16 nós vemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito. Mas ele sobe aos céus como primogênito. Qual é a diferença do unigênito para o primogênito? O unigênito que é o único, o primogênito é o primeiro de muitos. E como nós somos filhos de Deus, por intermédio de Cristo, enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Quando somos enxertados nessa videira, Deus nos recebe como filhos por meio de seu Filho Jesus. E é por isso quando vamos orar, vamos dizendo, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. E Deus me recebe, porque eu sou ali representante de Jesus. Eu estou ali representando Jesus. Eu estou usando o nome de Jesus. Meus amados, Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade com a sua igreja. Deus quer intimidade com você. Deus quer que você seja um filho amado, como um pai. E sabe, meus amados, o tema desta mensagem que eu estou pregando é: intimidade gera semelhança. Intimidade gera semelhança. Quando nós somos muito íntimos de uma pessoa, nós começamos a nos parecer com ela. Começamos a falar igual ela. Começamos a ter os mesmos gostos dela. Dessa pessoa que nós somos íntimos. Você já percebeu que tem casais que são tão íntimos que eles parecem irmãos. Tem casais que são tão íntimos que eles vivem tão bem que parece que um parece com o outro. Tem irmãos que são parecidos porque são filhos do mesmo pai. Nós precisamos também nos parecer. Lembra que Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança. Deus, Ele quer que nós nos parecemos com Deus, mas para se parecer com Deus, nós precisamos andar com Deus. Para se parecer com Deus, nós precisamos andar com Deus, porque a intimidade gera semelhança. Eu me lembro quando jovem, eu tinha um amigo que eu sempre andava com ele. Eu andava tanto com ele que eu peguei todos os costumes dele. E minha mãe dizia, parece o fulano de tal aqui. Você está falando igual o fulano de tal. Para de falar igual o fulano de tal. Você está falando igual ele. Porque eu andava muito com ele.
e eu me parecia com ele. Quando a gente é muito íntimo de alguém, quando a gente tem uma amizade boa, uma amizade legal, a gente sempre está junto, parece que no olhar, a gente, você está pensando nisso? Eu também estou. Por quê? Porque você está andando junto. Quando a gente anda junto com Deus, irmãos, nós nos parecemos também com Deus. Abre a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Olha o que o texto diz. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Anda com sábio e será sábio. Porque quando a gente anda com uma pessoa, a gente se parece com a pessoa. Meio que uma osmose vai passando. Por efeito osmose. Olha o que a Bíblia diz aqui no Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Com quem nós estamos andando vai nos falar muito sobre nós. Com quem você anda, tem pessoas que dizem assim, eu estou andando com aquela galera lá, mas eu não tenho nada a ver com eles. Mentira. Já diria alguém que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais andamos. Nós somos a soma de 5 pessoas que mais nós andamos com elas, conversamos com elas. Se você andar com uma pessoa de oração, você vai ficar uma pessoa de oração. Se você andar com um murmurador, daqui a pouco você está murmurando sem ver. É pior que gripe, passa. É um vírus terrível. Quando você andar com uma pessoa que ama a Deus, você vai começar a amar a Deus também. Com quem você está andando? Com quem você anda? Vai revelar muito sobre nós. E a pergunta é, você está andando com Deus? Você está andando com Deus? Quando nós andamos com Deus, irmão, Deus não é uma força, não. Deus não é uma energia, uma força, um poder abstrato. Ele não é, ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Quando nós andamos com Deus, nós começamos a pensar igual a Deus, a falar igual a Deus. Nós começamos a agir como Deus queria que nós agíssemos. Nós começamos a pegar as mesmas características de Deus, irmãos. Nós começamos a gostar das mesmas coisas. Quando nós andamos muito com Deus, nós ficamos íntimos de Deus, nós nos parecemos com Deus. A pergunta é, Deus está naquele lugar? Deus, se Deus não tiver, eu também não vou, porque é igual uma amizade, fulano vai. Se fulano não for, eu também não vou. Tem pessoas que falam isso. Se fulano for, eu também não vou. Irmãos, Deus vai naquele lugar, então eu vou. Deus não vai, então eu não vou. Deus vai habitar ali, então eu vou. Se Deus não vai, então eu não vou. Se Deus gosta de certas coisas, mas como que eu sei disso? Intimidade. Como que eu sei disso? Comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos ter. É isso que os cristãos neste país precisam ter. Intimidade. É parar de parecer e de ser. É parar de ser externo, com as mãos no alto, mas nós sermos como Cristo. Paulo disse à igreja aos Coríntios, sede meus imitadores, olhem para mim, me imitem, o que eu faço, como eu falo, para onde eu vou, me imitem, observem a minha vida, me imitem. Me imitem, porque eu estou imitando Jesus.
Meu amado irmão, que palavra! Eu estou imitando Jesus. Nós estamos imitando Jesus, irmãos. O que Jesus faria, o que Jesus falaria, o que Jesus, ele se posicionaria, como ele faria. Nós estamos nos parecendo com Jesus, mas pastor, como é que eu vou me parecer com Jesus? Se às vezes eu nem o conheço. Como Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar. Quantas vezes nós precisamos passar por experiências para que nós venhamos a conhecer Deus de verdade. Deus permite certas coisas nas nossas vidas que não é para nos matar, mas é para nós conhecermos Jesus de verdade. É isso que Deus quer. Se não é pelo amor, infelizmente será pela dor. Mas que nós entendamos e queiramos nos parecer com Jesus, a ter essa intimidade, a nos parecer com Deus. Intimidade gera semelhança. Eu andava com um líder na igreja que eu pregava igual ele, eu falava igual ele. A igreja achava que era ele que estava pregando. Porque eu odiava isso. Quando alguém dizia, você prega igual fulano, você está imitando ele. Eu falei, não estou imitando ele. Eu não gosto de imitar ninguém. Mas era tão a nossa afinidade, a gente orava junto. A gente estudava a Bíblia junto. Era muito parecido. Irmãos, quando nós andarmos com Deus, nós vamos nos parecer com Deus sem às vezes nós queremos. É uma consequência, é um resultado de uma comunhão com Deus. Noé era assim, ele andou com Deus. Moisés era assim, Enoque era assim, tamanha era a intimidade de Enoque, que Deus falou, vem para minha casa. Eu não vou nem permitir que você fique mais na terra. Ele transladou Enoque. A Bíblia fala assim, Enoque andava com Deus. Olha a expressão que a Bíblia diz. Enoque andava com Deus. Olha a expressão de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Amigo de Deus? Que sejamos amigos de Deus, irmãos. O que Deus quer mais do que esse culto aqui. O que Deus quer mais do que 1h30 estar aqui na igreja. Ele quer mais que isso. Ele quer que nós andemos com Ele a todo instante, a todo momento. E termos comunhão, intimidade com Deus. E como nós vamos ter intimidade com Deus? Orando, jejuando, louvando, fazendo devocionais, temor a Deus, temor a Deus. Assim, nós vamos imitar a Deus. O pecado já não vai nos atrair mais, o pecado será sem graça. O que era uma tentação, o que a Bíblia fala ali na oração do Pai Nosso, é uma oração, livrai-nos do mal. Livrai-nos de toda a tentação. Livra-nos de toda a tentação. Isso aí é para aqueles que têm uma vida comum, ordinária. No sentido ordinário não é xingamento, não. Uma vida que todo mundo vive. Uma vida medíocre. Não é também xingamento, é uma vida mediana. Que todo mundo vive, fazer o que todo mundo faz. Isso aí é nós nos forçarmos a viver santo. É uma dificuldade ser santo. É para isso, é para aqueles que são comuns. Mas para aqueles que têm intimidade com Deus, o pecado já não domina mais. O pecado já não é mais uma tentação. Porque eu estou tão com Deus. Eu quero ficar tanto com Deus, que a presença dele me é suficiente. Deus, ele quer intimidade. Se você é filho,
Imagine o Dia dos Pais, um filho distante, porque quer. Às vezes é porque não quer, mas é um filho, às vezes porque quer, porque não liga para o pai, porque não respeita o pai, porque não vive com amor com o pai. Muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus. E achamos que apenas almoçar no domingo com o pai está bom. Como isso aqui. Num culto de uma vez por semana está bom. Não está bom. Deus, Ele quer mais. Ele quer intimidade. Ele quer comunhão. Ele quer que você ande com Ele. E isso é possível. Porque intimidade gera semelhança em nome de Jesus. Você quer viver uma vida santa com Deus? Você quer viver uma vida em comunhão com Deus? Você quer ter uma intimidade com Deus? Comece, irmãos. Comece a ter essa comunhão, essa intimidade. Eu quero concluir essa palavra com o que diz Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Olha o que Deus quer. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos imitar a Deus. Vamos ser semelhantes a Deus. Vamos nos parecer com Deus. Quando nós nos parecemos com Deus, haverá muitas pessoas dizendo: nossa, você faz isso, você faz aquilo. Tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão zombar de você. Mas não importa, amado. Não importa. O importante é nós estarmos em comunhão com o Senhor. É estarmos em comunhão com Deus. E nós resgatarmos o plano original do Senhor lá no Éden, que era ter comunhão e ter intimidade, e Adão e Eva se parecer com Deus a todo momento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Intimidade gera semelhança. Quem você está andando? Quem você está andando? Você está andando com Deus? Que essa mensagem gere no seu coração uma vontade, um desejo de se parecer com teu Pai, de se parecer com seu Pai, com seu Pai Celestial. É isso que Deus quer de nós, em nome de Jesus.